um método de resolução da equação do segundo grau, mas diretamente por Bhaskara, né? Então veja, usamos a fórmula de Bhaskara, tal que sempre dá certo e é melhor já resolver por esse tipo de método, tá? Então imagina, o que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau, necessariamente, ela tem que estar nessa forma aqui, ó. Ela tem esse jeito, ax² mais bx mais c igual a zero. Isso seria uma equação completa, né? Só que vamos tratar primeiramente das completas, tal. Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que eu tivesse x² menos 5x mais 6 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque a minha variável é o x e o maior expoente que eu encontro é o 2. Eu tenho 2 e eu tenho 1. Só que o 2 é o maior, então ela é do segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação dessa? Primeiro, nós temos que comparar com a equação genérica. Então veja, aqui na verdade eu posso encontrar o número 1. Quem é o A? O A é o número que acompanha o x², portanto é 1. O B é o número que acompanha o x sozinho. Veja que é menos o 5. Números negativos dentro de parênteses, sempre, para evitar problema. O C é o 6. Tá? Se eu por acaso não tivesse nessa ordem, eu teria que organizar, né? Mas isso para depois a gente vê. Com isso, com esses dados aqui, eu tenho que procurar o chamado discriminante, né? Quem é o discriminante? O discriminante é simbolizado por delta e é dado pela formulinha 4ac. b² menos 4ac. Vamos calcular esse delta. Delta é b². Opa, mas é menos 5 dentro de um parênteses. Aí, menos 4 vezes o 1 vezes o 6. Fazendo essa continha, menos 5 ao quadrado, 25. Menos, aqui dá 24, portanto, o meu delta, o meu discriminante é 1. Agora, a fórmula de Bhaskara propriamente é dada por fórmula de Bhaskara, tá? Ela é dada genericamente por o x que eu quero é menos o b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então agora nós vamos dar continuidade, porque o nosso intuito é achar o x que satisfaz essa equação. Veja só, então vamos lá. O meu x vai ser menos o valor do b, que é menos 5, dentro de parênteses, mais ou menos a raiz do delta, que deu 1, sobre 2 vezes 1. Arrumando, isso aqui fica menos com menos dá mais 5, mais ou menos raiz de 1 é 1 mesmo, sobre 2. Aqui eu tenho duas possibilidades. Veja, posso fazer 5 mais 1, que dá 6, sobre 2, que dá 3. E 5 menos 1, que dá 4, sobre 2, dá 2. Então, qual é o meu conjunto solução? O conjunto solução, número 2 e o número 3. Veja, eu estou separando por ponto e vírgula, para não pensar que é o 2,3. Agora, um comentário. A minha equação é do segundo grau. Então, tem a possibilidade de ter duas soluções, duas raízes. De fato, duas raízes. 3 é raiz, 2 também é raiz. Poderia acontecer de não ter nenhuma, né? E poderia acontecer de ter apenas uma. No máximo, duas, né? Por quê? Acompanha o expoente. Tá? Essa é uma equação básica, bem simples, mas vamos fazer mais alguns exemplos e aí a gente vai entendendo.
Então veja só, vamos colocar mais um exemplo desse modelinho. x² menos 8x mais 12 igual a zero. Equação bem básica, bem simples. A gente tem que comparar com quem? Com aquela equação genérica que diz que é ax² mais bx mais c que é igual a zero. Portanto, identificando o meu A vale 1, o meu B menos 8, número negativo dentro de parênteses, e o C, que é o número sozinho, 12. O que é o meu delta? O delta, que é o discriminante, é b² menos 4ac. Delta é menos 8 ao quadrado menos 4 vezes a, aliás, que o a é 1, já podemos substituir, 1 vezes 12. Delta é menos 8 ao quadrado, 64 menos 48. Portanto, delta 16. Fórmula do Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz do delta sobre o dobro do a. Vamos substituir os valores. X é menos, eu tenho o valor do b? Tenho. Menos 8, mais ou menos. A raiz de 16, já posso colocar lá que é 4, sobre 2 vezes 1. Arrumando aqui vai ficar 8 mais ou menos 4 sobre 2. Agora eu tenho as duas possibilidades. A da soma, 8 mais 4, 12 sobre 2, 6. E a da subtração, 8 menos 4, 4 sobre 2, 2. Qual é o meu conjunto solução? Meu conjunto solução é o número 2 e também o número 6. Novamente eu obtive duas raízes, duas soluções, que é o máximo que eu posso obter. Nem sempre eu tenho todas, às vezes eu não tenho nenhuma, né? Vamos fazer mais um exercício para a gente perceber a evolução disso. Essa é bem simples, só a aplicação da fórmula. Às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho, né? E arrumando tal de acordo para poder identificar o A, o B e o C e resolver.